Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast do Valença, ou Valença Podcast, como queiram chamar, um podcast para lá de valenciano. Eu sou a Sandrelli Jorge e sou sócia da área de Direito Penal Econômico do Valência Associados, e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que faz parte do meu dia a dia, que faz parte da equipe de Direito Penal Econômico do escritório, que é a nossa trainee, a Eduarda Café, que é estudante de Direito da Universidade Federal do Ceará e é também uma das melhores oradoras do mundo, da América Latina e do Brasil. Seja muito bem-vinda, Eduarda. Muito obrigada, Sandrelli. O nosso tema hoje é comunicação jurídica, tanto escrita quanto falada, né? Comunicação oral, não verbal também, e a comunicação escrita, que isso no direito penal é fundamental, né? Nós sabemos da lida diária, de situações que às vezes exigem um orador mais agressivo, às vezes exigem um orador mais pacífico, mais voltado a uma linguagem não violenta, e eu acho que você, melhor que ninguém, é capaz de nos agraciar com contribuições valiosas sobre o assunto. Então, assim como você falou, existe uma diferença muito grande entre as comunicações do direito penal. Porque a comunicação do direito penal, ela envolve muitos fatores. E eu acho que o primeiro desses fatores é dizer que quando a gente trata de um criminal, de um penal, seja econômico, seja por algum outro crime contra a vida ou qualquer coisa assim, a gente fala de uma coisa muito diferente do resto do direito. Porque nós vamos ter dois tipos de comunicação principal. Tanto vai existir o orador, criminalista, penalista, quando ele estiver falando num júri, numa audiência, fazendo uma sustentação oral, que você vai precisar, assim, ser mais assertivo. E nesse tipo de comunicação, você vai utilizar mais questões de persuasão, você vai utilizar a básica da argumentação de o que é meu argumento, por que ele é relevante, principalmente porque ele é mais importante. E também a gente tem a comunicação com o cliente, que é a comunicação que a gente faz, querendo ou não, mais no dia a dia. E o grande do diferencial do direito penal, começando pela do cliente, é que você conhece muito bem, a gente tem um problema muito grande no direito penal, que é lidar com o medo das pessoas. Se as pessoas forem vítimas da ação penal que elas estão participando, elas têm medo de não conseguir recuperar aquele patrimônio ou aquele bem que foi lesado. Se as pessoas elas estão sendo acusadas numa ação penal, elas têm medo de ser presas. Então, no direito penal, mais que qualquer coisa, quando você trata com o cliente, você precisa ser emotivo. E é meio estranho você falar que você precisa ser emotivo no direito, mas você precisa acalmar. Ainda que você esteja trabalhando de maneira racional dentro de uma demanda, é muito importante que você passe para o cliente uma tranquilidade, porque essa tranquilidade vai impactar diretamente no seu trabalho, porque impacta a forma com que ele se vê, impacta a forma com que ele te vê, impacta a forma com que o seu trabalho é feito. Então, sempre clarificar, olha, existe a possibilidade de uma detenção, de uma reclusão, de uma pena privativa de liberdade, que seja, mas isso pode acontecer lá na frente. Não tem nenhuma possibilidade de acontecer nada com você agora. E acalmar a pessoa, ou quando ela for vítima, dizer todas as possibilidades que pode acontecer. Isso serve muito para acalmar o cliente. Já quando a gente fala dessa parte mais racional, realmente o advogado ou o trainee, de qualquer forma, seja numa redação jurídica, seja numa fala específica, você precisa ter mais aqueles pilares da argumentação básica. Nesse caso, a gente precisa ter 3 coisas principais. A primeira é o foco. O foco de saber exatamente o que é que eu preciso fazer, quais são os pontos mais importantes que eu posso elencar. O segundo ponto é, sabendo quais são esses pontos mais relevantes, provar por que eles são mais relevantes. Porque é que esses pontos são verdades, porque é que nós devemos considerar eles. E principalmente o terceiro ponto, que é o ponto mais importante em qualquer área do direito, que é comparar. Você precisa dizer não só porque aquilo é verdade, mas porque aquilo é mais relevante a ponto de sobressair a argumentação trazida, seja pela acusação, seja pela defesa, mas do outro lado, para que você consiga ter êxito. Então, a gente vive quase que nessa dualidade entre o racional e o emotivo. Sim. E, Eduarda, assim, o que é que te ajudou, né? Fora, claro, que a prática dos debates, a prática desses certames, né, de oratória que você participou, o que é que você daria de dica para um estudante de direito que quer ingressar estagiando na área de direito penal? A primeira dica que eu dou é se prepare, mas vai precisar de muito coração para isso. Mas principalmente eu acho que a gente precisa tratar o direito penal como um direito humano.
porque a gente fala de coisas muito sensíveis, seja advogando para a empresa, seja advogando para a pessoa. Então, a primeira coisa é, tenha ciência que do outro lado da tela, do outro lado da demanda que você está tratando, tem uma pessoa, e aquilo pode ser o caso da vida dela, que pode ser o caso que vai fazer a empresa dela quebrar, ou pode ser o caso que vai tirar 5, 10 anos da vida dela, ao lado da família ou das oportunidades que ela pode ter. E, além disso, para ser precisa, necessariamente, tem um arcabouço técnico muito grande. O direito penal muda todo dia, ainda que a gente tenha um código há vários anos de direito penal, tem vários entendimentos novos, tem jurisprudências que mudam elementos básicos que podem influenciar completamente na ação penal. Eduardo, eu agradeço muito a sua participação. Certamente foi de uma contribuição imensa, tanto para profissionais que já estão na área do direito penal, como aqueles que desejam ingressar na área. E é justamente isso, tratar com sensibilidade a matéria. Por mais que a gente lide com direito penal econômico, às vezes as pessoas acham que não tem muito essa questão humana, mas em qualquer direito, né, o direito é uma ciência social aplicada e no direito penal, mais que outras, a gente com certeza tem isso. Muito obrigada, Eduarda. Eu que agradeço.